bendizer a tua igreja. Prepare o teu coração. Vamos nos colocar sobre os nossos pés e receber o nosso diácono Cadu com muita alegria, que será o mensageiro de Deus nessa noite. Glórias a Deus. Venho saudar a amada igreja, assim também os irmãos que nos acompanham pela web, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Muito feliz nessa noite, coração transbordando em alegria, por ser contemplado com mais uma rica oportunidade de estar sob o altar do Senhor, lugar que é santo, diante dessa tribuna de honra, e assim poder dividir com os irmãos a poderosa palavra de Deus. Queria vos convidar para que vocês possam abrir o seu coração, de modo que se tornem sensíveis ao toque do Espírito Santo. O culto já está sendo diferente para mim, eu não sei para vocês, mas Deus tem muita coisa a fazer ainda nessa noite. Quero desde já agradecer essa rica oportunidade ao nosso bispo André Leal, junto ao diácono Wenderson, por poder confiar sobre a minha pessoa essa responsabilidade que é tão grande de falar do amor de Cristo. Nesse momento eu me coloco à total disposição do Espírito Santo, para que saia dos meus lábios somente aquilo que é o querer e a vontade do nosso Pai. Hoje, vinha eu pensando em tantas coisas, mas já ouvimos tantas pessoas dizer a mesma coisa que eu vou ouvir. Deus muda as coisas. Eu pensava que iríamos falar sobre um assunto, e Deus, mediante a esse mover, porque o ambiente Ele preparou. Só que a vontade dEle é diferente da nossa. Não adianta relutarmos. Apenas abra o seu coração, se atente, porque Deus vai falar contigo também nessa noite. Queria convidar os irmãos a tomar o seu assento. Fiquem à vontade, vocês estão na casa de Deus. A Bíblia, aquela que é contida a palavra da verdade, a palavra que afugenta o diabo, a palavra que adestra o nosso espírito, a palavra que nos traz uma esperança de vida, a palavra que molda o nosso caráter, ela nos instrui em Apocalipse, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, que nós devemos orar sem cessar. E antes de darmos início, eu queria pedir que vocês curvassem a sua fronte, fechassem os seus olhos e que possamos tirar alguns preciosos minutos em oração. Mas, Cadu, orar por quê? Quando nós entramos em oração, nós atraímos a presença do Senhor para a nossa vida. Quando nós entramos em oração, nós rompemos qualquer tipo de barreira. Os grilhões, as algemas que aprisionam, elas têm que se quebrar. Quando nós entramos em oração, o céu fica baixo. Senhor nosso Deus e Pai, eis-me aqui, Senhor, com a responsabilidade de ser porta-voz da Sua palavra, Deus, junto dos Teus filhos, todos com um único intuito, um único foco, que é aprender mais de Ti, Senhor. Pai, que o Senhor venha adestrar nosso espírito nessa noite, que o Senhor venha tocar a nossa mente, o nosso coração, ao ponto que saiamos desse lugar diferente a qual entramos, Senhor Jesus. Ó Deus, a Tua mensagem será pregoada a jovens, homens e mulheres, mas estamos diante de um Deus que não faz acepção de pessoas, que olha para todos nós como um só. Por isso, Senhor, vasculha o nosso coração, sonda nossas intenções nessa noite, faz nós reconhecermos e entendermos, Senhor, que a nossa dependência está em Ti. Deus, traz a Tua palavra para nossas vidas nessa noite,
como uma flecha que acerta o alvo. É assim o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o nome de Jesus? Glória a Deus. Fico eu pensando, como não dar credibilidade àquilo que o jovem Pablo disse, que Deus tem feito, está fazendo coisas diferentes nessa noite. Deus sempre nos surpreende, né? Talvez entramos nesse culto esperando aqueles que sempre estão louvando, Deus escala outro. Talvez esperávamos outro dando uma palavra de oferta, Deus vai lá e escala outro. Talvez você esperava o bispo André Leal, o pastor Marcos, pastora Luciana, mas Deus vai e escala outro. Eu tenho uma boa notícia para te dar. Você pode ser o próximo a ser escalado. Quantos querem ser escalados por Jesus? Jesus vai te escalar. Quanto entre os irmãos aqui tem no seu lar uma criança de em torno de idade até os 10 anos? Pode ser um filho, um sobrinho, um afilhado, um neto. Quantos dos irmãos fazem assim? Glória a Deus, muitas pessoas. Eu junto com minha esposa, nós temos 2 crianças também. A Maria Júlia, de 4 anos, a Duda, de 9 anos. E a mais velha, a Duda, há cerca de uns 25 dias atrás, deu um susto em nós. A igreja nos ajudou em oração, o ministério de intercessão no nosso grupo estava a par do que estava acontecendo. Aqueles que não sabem, eu vou aqui dar um breve relato. Devido o que fez colaborar para a nossa filha entrar enferma, foi uma má alimentação. Nossa filha estava substituindo aquilo que deveria ser nutrientes, aquilo que deveria ser proteínas, aquilo que deveria ser vitaminas, muitas das vezes por frituras, gorduras, doces. E nós passamos uma grande prova nesse tempo. Mas toda prova, irmão, que eu e vocês passarmos, nós vamos sair com uma bagagem maior, mais pesada, porque toda prova ela traz um aprendizado. E nós aprendemos com essa prova. Nós aprendemos o seguinte: que o cardápio precisa mudar. Muitas das vezes nós oferecemos um feijão fresquinho, um arroz, uma salada de legumes, uma vitamina de banana com maçã. Mas muitas das crianças não querem isso. Elas querem o chiclete, elas querem a bala, elas querem pizza, elas querem hambúrguer. O alimento necessário, muitas das crianças, elas hesitam. E cabe a nós, os pais, percebermos e intervirmos, dando o alimento necessário e correto. Agora eu queria sua ajuda nessa noite. Repete assim comigo, em nome de Jesus. Eu sou filho. Mais uma vez. Eu sou filho. Pois bem, nós somos filhos porque temos um Pai Celestial. E esse Pai Celestial, que é o nosso Jesus Cristo, Ele tem nos observado mediante aquilo que nós também temos nos alimentado. Talvez existem pessoas nessa noite, pessoas que nos acompanham, que também têm tido essa grande dificuldade na sua alimentação. Talvez existem pessoas que entraram por essas portas querendo cultuar ao Senhor, mas para ouvir uma palavra que seja o passar a mão sobre a cabeça, porque as crianças são assim, elas gostam que a gente passe a mão pela cabeça, e muitas das vezes o pai fala assim, o filho fala assim:
quero um hambúrguer. Aí o pai não tem o coragem de falar o não. Pai, tá bom. Sempre dá o sim. Mas, irmãos, às vezes é necessário também falar não. E se atente para algo nessa noite. Como tem sido a sua alimentação perante ao Senhor? Qual a sua expectativa que você tem quando você entra ao Santo dos Santos? Talvez, aqui eu já mencionei que você queira uma palavra para vir para o seu ego, uma palavra que levante a sua autoestima, mas eu não sei se a notícia que eu tenho para te dar nessa noite vai te desagradar, mas se te desagradar, você tem que perguntar ao Senhor o porquê dessa notícia. Irmãos, se faz necessário também mudarmos o nosso cardápio. Se você é semelhante a essas crianças, deu entrada por essas portas, querendo os doces, as guloseimas, o lanchinho, hoje não vai ter. Hoje tem mudança de cardápio. Hoje tem muito feijão com arroz. Hoje tem brócolis. Hoje tem salada de alface, de legumes. Hoje tem suco de laranja com beterraba. Você precisa nessa noite receber aquilo que vai te nutrir. Você precisa receber nessa noite aquilo que vai te fortalecer. E não o que vai te acometer sobre uma enfermidade, sobre uma queda espiritual lá na frente. Amém? Glórias a Deus. Eu queria nessa noite elevar o seu pensamento. Nesse momento, estamos vivendo um momento de dificuldade, um momento adverso, muito difícil. Essa pandemia que muitas das vezes chegamos a pensar que não vai ter fim, mas lembramos que servimos um Deus que pode todas as coisas e sabemos que no tempo dele ela vai cessar. Mas quando hoje já foi mencionado aqui pelo outro profeta que olhasse para o lado, eu acredito que todos vocês, assim como eu, sentimos falta de muitas pessoas. É o que está acontecendo, é esse tempo dificultoso, esse tempo de incertezas, até mesmo para a igreja amada do Senhor, de se locomover, o nosso ir e vir está sendo comprometido. Mas, irmãos, em nome de Jesus, creia somente. Jesus tem nos sustentado até esse presente momento, e assim Ele continuará fazendo. Estamos rompendo dia após dia, estamos aqui juntos para glorificar e exaltar o nome de Jesus. Amém? Igreja, precisamos tirar um momento de paz. Talvez você não tenha conseguido encontrar a paz em meio à sua família. Talvez você não tenha conseguido encontrar a paz em meio ao seu trabalho. Mas você está na casa do dono da paz. Eu queria elevar o teu pensamento, nesse momento, a algum lugar que te traga paz. Eu não sei se você vai preferir ir até uma fazenda nesse momento. Eu não sei se você vai preferir ir ao campo, apreciar a paisagem, o som dos pássaros. Eu não sei se você prefere nessa noite estar diante da areia da praia à noite, ouvindo o bater das águas, aquela brisa suando ao seu rosto. É uma sensação que te traz paz. Você consegue esquecer dos seus problemas. Você consegue esquecer aquilo que está lá fora, te aprisionando, te oprimindo. Agora imagine o que seria contemplar a glória de Deus. Se você por alguns momentos conseguiu ir a uma fazenda, conseguiu passear ao campo, conseguiu ir à beira da praia e te trouxe paz, o que seria contemplar a glória de Deus? Nessa noite, nós vamos retratar uma história verídica de um servo do Senhor que
passou por muitas provas. E nós vamos ter ele como exemplo nessa noite. Abra a sua escritura sagrada, no livro de Jó, capítulo de número 1. O Senhor Jesus, Ele tem uma promessa de vida eterna para mim e para vocês. A palavra do Senhor já nos diz, nos assegura, Mateus 24:35, que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Quantos encontraram Jó, capítulo de número 1? Digam amém. Vamos à leitura da palavra. E diz assim: havia um homem na terra de Uz, chamado Jó. E era aquele homem íntegro e reto, temente a Deus e se desviava do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o rebanho dele era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas e grande número de servos. E era aquele homem maior do que todos os filhos do Oriente. E iam seus filhos, uns nas casas dos outros, e faziam banquetes diariamente. E mandavam chamar suas 3 irmãs para comer e beber com eles. Terminando os dias dos banquetes, Jó mandava chamá-los e os consagrava. E levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, pensando: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Certo dia, os filhos de Deus vieram se apresentar perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles. E disse o Senhor a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor: de passear pela terra e perambular por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque não há ninguém na terra como ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e se desvia do mal. E respondeu Satanás ao Senhor: teme Jó a Deus à toa? Eis que o tens protegido, a ele sua casa, tudo que ele possui em redor, a obra de sua mão abençoaste, e o seu rebanho multiplicou-se na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo que tem, e verás se não blasfema contra ti em tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que entrego em tua mão tudo que ele possui, mas somente contra ele não estenda as mãos. E Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, enquanto os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas passeavam junto a eles, e se lançaram sobre ele os sabeus e os tomaram, e aos servos mataram pela espada, e só eu escapei para te dizer. Estando este ainda falando, veio outro e disse: o fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas, e os servos os consumiu. Só eu sozinho escapei para te dizer. Estando esse ainda falando, veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, e se lançaram sobre os camelos, e os levaram e o mataram os servos pela espada. Só eu sozinho escapei para te dizer.
Estando este ainda falando, veio outro e disse: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. E eis que uma grande ventania veio da banda do deserto e atingiu os 4 cantos da casa. E caiu sobre os rapazes e morreram. Só eu sozinho escapei para te dizer. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou sua cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Eu fiz questão de ler o texto praticamente todo do capítulo de número 1, porque essa é uma história que fala muito conosco. Quem nunca se pegou preso ao livro de Jó, um livro tremendo, onde aprendemos muito com esse relato ao qual esse homem viveu. E uma das coisas já que me chama a atenção no primeiro versículo é que o Senhor Jesus, ele faz questão de apresentar quem é Jó. O Senhor, com muita alegria, é nítido, com entusiasmo, com paixão, ele faz esse relato. Ele diz que aquele homem era um servo temente a ele, obediente, se desviava do mal. E uma pergunta que não quer calar nessa noite: se o Senhor Jesus nessa noite fosse apresentar um currículo, assim como apresentou o de Jó, uma ficha minha e sua, o que o Senhor teria a apresentar? Esse é o Cadu, ficha tal. Esse é o diácono Wenderson, ficha tal. Esse é a irmã Vaninha, ficha tal. Qual seria o currículo que o Senhor apresentaria a respeito da sua pessoa? A Bíblia nos relata que esse homem, ele tinha posse de inúmeras propriedades, era um homem feliz, tinha uma família unida. A Bíblia nos relata que eles sempre se juntavam para meio a banquetes, ali se alegravam. Vinho novo. Jesus estabeleceu a família para dar certo, assim como a de Jó com a nossa. A sua família foi estabelecida para dar certo. Jó era um homem tão sábio que ele tinha uma grande preocupação. A Bíblia diz que ele, pela madrugada, levantava e oferecia ao Senhor holocausto, oferecia o seu tempo em adoração, mediante ao número equivalente a filhos que tinha. Eu não sei como você vai sair daqui nessa noite, mas como profeta da casa do Senhor, eu quero profetizar sobre a sua filha, sobre a sua vida desde já, que pela autoridade que Jesus te concede, hoje ao entrar ao seu lar, você vai impor a mão sobre os seus filhos, você vai orar pela vida dos seus filhos. Já pegaram para se perguntar quantas das vezes esquecemos de agradecer ao Senhor e de orar pela vida dos nossos filhos? Ore, impõe as mãos. Você é sacerdote da sua casa, você é sacerdotisa da sua casa. Profetize as bênçãos do Senhor, uma vida com Deus, saúde, paz sobre a vida dos seus filhos, assim como Jó também fazia. Aprendemos mais uma coisa muito importante com esse servo do Senhor, que esse homem era um homem de oração. Mediante a toda prova que esse homem
tem passado, dentro de todos esses capítulos, esse homem não deixou de crer. A adversidade o encontrou, palavras contrárias surgiram diante dele. Na nossa vida não é diferente. Muitas das vezes, dentro da nossa família, as palavras contrárias se levantam. Muito menos, às vezes, daqueles que a gente nunca espera. O nosso cônjuge, um filho, um amigo próximo, vem com uma palavra que fere, que machuca. Esse homem tinha tudo para retroceder na presença de Deus. Assim como muitas das vezes eu e você, porque somos falhos, Deus, Ele conhece a intenção do meu e do seu coração, assim como conhece a de Jó. Mas Deus, infinitamente mais, com o seu grande amor, Ele nos envolve, assim como envolveu Jó, e nos blinda contra toda essa artimanha do mal que quer se levantar contra a nossa vida. Busque orar ao Senhor mais. Em meio à adversidade, glorifica o nome do Senhor. A palavra de Deus nos diz que em tudo devemos dar graças. Talvez hoje eu e você se encontramos mediante a uma grande provação. Mas eu creio que se segurarmos na mão daquele que reina para um todo sempre, no final sairemos aprovados. Assim como foi a vida de Jó. Uma terceira coisa que eu aprendo com a história, a narrativa desse homem, é que se o dia mal vier, a Bíblia nos relata que houve uma reunião no céu perante ao Senhor. E pasmem, Satanás também estava lá. Aquele que haveria de ser expulso do céu também estava lá. Mas nós servimos um Deus, o Deus que é dono dessa palavra da verdade, é o Deus que governa sobre os céus e a terra. E a Bíblia, ela nos comprova isso, quando diz em Apocalipse, capítulo de número 1, versículo 18: sou aquele que vive, estive morto, mas eis que vivo, governo sobre os céus e a terra, tenho a chave do céu e do inferno. Essas são as palavras do Senhor. Ele governa, Ele é soberano. Você precisa se posicionar. Você precisa se prostrar diante do Pai, assim como Jó fez, diante dessa grande adversidade. Eu não sei como tem sido a sua busca, mas nessa noite o Senhor escolheu para mim e para a sua vida o relato de um homem que não deixou de buscá-lo. A Bíblia diz que esse homem se prostrou, raspou a sua cabeça. Versículo de número 21, ele diz: nu saiu do ventre da sua mãe, nu tornarei para lá. Deus me deu, Deus tomou, mas bendito seja o nome do Senhor. Se posiciona nessa noite mediante a tua adversidade, irmão. Eu não sei o que você tem passado, mas o Senhor selecionou vocês para estar aqui nessa noite, para te dizer: estou contigo. Assim como fui com Jó, também estou contigo. E no decorrer dos capítulos, Jó, ele exclama uma grande certeza, a qual eu e vocês temos que ter todos os dias, irmãos. Quando tiver o confronto, quando o dia mal surgir para mim e para vocês,
Jó vem dizer, esse mesmo Jó, capítulo de número 19, versículo de número 25, ele tem uma certeza: eu sei que o meu Redentor vive. Qual é a adversidade que você está passando nessa noite? Diga para ela: eu sei que o meu Redentor vive. Você pode ter pensado até em desistir do seu casamento, do seu trabalho, de congregar junto à sua igreja. Você pode ter deixado de desistir dos seus filhos. Mas lembre-se, o seu Redentor vive. Não é para desistir, é para avançar. Assim como Jó fez. Jó não desistiu, Jó perseverou e Jó conseguiu avançar. Pega essa palavra, guarda ela na tábua do seu coração nessa noite. Você que pensou em desistir de participar do seu discipulado, avance, o seu Redentor vive. Você que está querendo desistir porque a pandemia tem te aprisionado, está difícil da locomoção, você tem a sensação que está perdendo o seu direito de ir e vir. Não, o seu Redentor vive. Eu queria pedir aos irmãos que se colocassem de pé nessa noite. Espírito Santo de Deus, a sua palavra, Pai, ela nos diz nessa noite, em Jó, versículo 42, capítulo 42, versículo 2, diz que: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Você que hoje está na casa do Senhor, você que decidiu acompanhar esse culto pela web, eu tenho talvez a melhor de todas as notícias para te dar dessa noite. Você também é um plano de Deus. E a palavra que não é minha, é do Eterno, ela disse que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Não tenho, irmãos, o porquê nessa noite desistir. Temos uma palavra que vem de encontro ao nosso coração, que nos traz, nos injeta ânimo para avançar, nos injeta disposição para prosseguir para o alvo, que é Cristo Jesus. Em nome de Jesus, nessa noite, não se permita sair desse lugar da forma que você entrou. O ano chegou ao fim, mas ainda não acabou. Eu creio um novo tempo. E esse novo tempo, eis que vai chegar não somente para mim e para minha casa, mas para cada um de vocês que estão dando credibilidade à palavra do Senhor, que escolheram estar no melhor de todos os lugares, que é cultuando, buscando a face do Senhor, vindo à casa do Pai, buscar o seu refrigério. Oh, Espírito Santo de Deus, nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Eu queria te convidar a adorar o Senhor com mais um louvor nessa noite, mas que seja nesse momento do fundo do teu coração. Entrega a sua alma, se proste, se lance ao chão como Jó se lançou e apenas adore, adore, adore. Glórias a Deus. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado.
proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Posso até estar aflito, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha, não falha não. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Não vivo pela vida, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, Deus proverá, Deus proverá. Deus proverá quando azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar. E Deus proverá, e Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá quando a azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar. E Deus proverá, e Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Glórias a Jesus! Glórias a Jesus! A Bíblia, ela vem nos relatar que, pelo fato de Jó não desistir, de perseverar, Deus reconstituiu a vida de Jó. Deus proveu sobre a vida de Jó. E Deus te chamou nessa noite para prover sobre a sua vida. Eu queria pedir em nome de Jesus que os intercessores da casa de Deus se posicionassem aqui à frente ao altar. Eu não quero te convidar nessa noite para aceitar Jesus, não é isso. Mas a igreja precisa fortalecer a sua fé. Queria convidar o bispo André Leal, a pastora Luciana Leal, para se posicionar aqui à frente. Eles que são a nossa cobertura espiritual, instrumentos de Deus para nossas vidas. Eu queria que aqueles que creem na palavra profética, que vocês pudessem vir à
te convidar. Vem à frente. Nós vamos orar por vocês. Todos vocês, saia do seu lugar. Venha receber a Shekinah de Deus sobre a sua vida. A glória de Deus está nesse lugar. Oh, Espírito Santo de Deus. Pai, em nome de Jesus, usa a vida dos teus servos nessa noite. Que possa nesse momento, Senhor, não ser as nossas mãos, mas as mãos do Espírito Santo, para acalmar, para livrar o oprimido. Oh, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha sondar os corações nessa hora. Que o Senhor venha adestrar o espírito dos teus servos. Deus, fortalece a fé dos teus filhos, assim como o Senhor fortaleceu a de Jó. Pai, a tua palavra, ela nos trouxe respaldo nessa noite, e nós damos crédito a ela. Nós queremos, Senhor, que o teu bálsamo, Pai, será derramado sobre as nossas vidas nessa noite. Nós estamos aqui porque escolhemos, Senhor, estar na tua presença. Nós escolhemos vir a te buscar, porque reconhecemos que a nossa dependência está em ti. Espírito Santo de Deus, fala, mexe com a estrutura do teu povo nessa noite. Toca, envolve com o teu Espírito Santo, cobre, envolve cada um dos teus filhos. Toca da planta dos pés aos fios de cabelo. Deus, libera uma unção poderosa sobre o teu povo. Espírito Santo de Deus, clamamos a ti pela libertação, pela cura, pela salvação de almas. Livra o teu povo nessa noite, Pai, que estava no cárcere, aprisionado. Faz quebrar os grilhões, faz cair por terra toda a opressão de Satanás. Espírito Santo de Deus, muda a história nessa noite. Muda a história nessa noite. Santo, 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 Santo tu és. Santo tu és. Só tu tens o poder, Senhor, de mudar raiz. Nós cremos em ti, Senhor, que nós desejamos. Esperamos ansiosos pela tua volta. Derrama a tua Shekinah, transforma, renova. Queremos viver o teu renovo nessa noite. Espírito Santo de Deus, muda, Senhor, o nosso caráter, nos molda, toca o nosso coração. Se for preciso, tira o de pedra, coloca o de carne. Espírito Santo de Deus, nós clamamos a ti, porque somente tu, Senhor, é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Somente aqueles que creem, erga as mãos ao céu, ofereça a melhor salva de palmas para Jesus.